A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a Sua Palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia Teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a Tua Palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da Tua Palavra todos Te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da Tua Palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 271 do nosso podcast e estamos chegando ao fim do livro de Esdras. Hoje leremos os dois últimos capítulos, que são o capítulo 9 e o 10º. Também leremos Zacarias, capítulos do 9 ao 11º, e Provérbios, capítulo 20, versículos do 11 ao 15. Esdras, capítulo 9. Terminado tudo isso, os chefes se apresentaram a mim, dizendo: os israelitas, mesmo os sacerdotes e levitas, não se mantiveram separados dos povos da região com suas abominações, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles tomaram por mulheres e suas filhas, para si e para os seus filhos, e assim a raça sagrada se misturou com os povos da região. E a mão dos chefes e dos funcionários foi a primeira nesta infidelidade. Ao ouvir isso, rasguei minha veste e meu manto, me arranquei o cabelo e a barba e me sentei, profundamente abalado. Reuniram-se então, ao meu redor, todos aqueles que tremiam diante das ameaças do Deus de Israel contra a infidelidade dos repatriados do cativeiro. E na minha desolação, continuei sentado até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha prostração, e com as vestes e o manto rasgados, caí de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus. Eu disse: meu Deus, estou coberto de vergonha e confusão ao levantar a minha face para ti, porque nossas iniquidades subiram até acima de nossas cabeças, e nossas culpas acumularam-se até ao céu. Desde os tempos de nossos pais até este dia, grande culpa pesa sobre nós. Por causa de nossas iniquidades, nós, nossos reis e nossos sacerdotes, fomos entregues às mãos dos reis estrangeiros, à espada, ao cativeiro, à pilhagem e à vergonha, como ainda hoje.
Agora, porém, por um breve momento, recebemos do Senhor, nosso Deus, a graça de preservar um resto para nós e de nos dar abrigo em seu lugar santo. Assim, nosso Deus fez brilhar nossos olhos, ao dar-nos um pouco de ânimo em meio à servidão. Pois éramos escravos, mas em nossa servidão o nosso Deus não nos abandonou. Antes, conseguiu para nós o favor dos reis da Pérsia, para dar-nos ânimo para reerguer a casa de nosso Deus, restaurar as suas ruínas e conceder-nos um muro firme em Judá e em Jerusalém. Mas agora, Deus nosso, depois de tudo o que aconteceu, que poderíamos dizer? Abandonamos teus mandamentos que deste por meio de teus servos, os profetas. Eles nos ensinaram: a terra na qual entrareis para possuí-la é terra impura, por causa da impureza dos povos dessas terras e das suas abominações, pelas quais a encheram de um extremo a outro com sua impureza. Por isso, não deis vossas filhas e seus filhos, nem aceiteis suas filhas para os vossos filhos, nem colaboreis com a prosperidade ou a felicidade deles. Então vos tornareis fortes, podereis gozar dos bens desta terra e a podereis deixar em herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa de nossas más ações e de nossas graves culpas, tu, nosso Deus, cobraste menos que nossa iniquidade, mas nos proporcionaste um resto sobrevivente, que aqui está. Será que iríamos desobedecer novamente a teus mandamentos e ligar-nos por casamento àquela gente dada à abominação? Não te irritarias contra nós a ponto de nos aniquilares sem nenhum restante, nenhum sobrevivente? Senhor, Deus de Israel, é por tua justiça que hoje aqui estamos, restando como sobreviventes. Vê, aqui estamos diante de ti com nossas culpas, pois em tal condição ninguém pode manter-se em tua presença. Capítulo 10. Enquanto Esdras assim orava e confessava, chorando e prostrado diante da casa de Deus, reuniu-se em torno dele grande número de israelitas, homens, mulheres e crianças. O povo chorava abundantemente. Então Sequenias, filho de Jaiel, um dos filhos de Elã, tomou a palavra e disse a Esdras: Fomos infiéis a Deus, casando-nos com mulheres do povo da terra. Mas apesar disso, ainda resta a esperança para Israel. Vamos comprometer-nos por aliança com nosso Deus para despedir todas as mulheres estrangeiras e os filhos que delas nasceram, segundo o conselho do meu Senhor e dos que observam os mandamentos de nosso Deus. Faça-se tudo de acordo com a lei. Levanta-te, toma a iniciativa, nós estaremos contigo. Se forte e age. Então Esdras se levantou e fez os chefes dos sacerdotes, os levitas e todos os israelitas jurarem que assim procederiam, e fizeram o juramento. Em seguida, Esdras retirou-se da frente da casa de Deus, foi ao alojamento de Joanã, filho de Eliasib, e ali passou a noite, sem tomar comida nem beber água, pois pranteava pela infidelidade dos repatriados do exílio. Depois foi proclamado em Judá e Jerusalém que todos os repatriados do exílio se reunissem em Jerusalém. Todo aquele que não comparecesse dentro de 3 dias, segundo o decreto dos chefes e dos anciãos, teria todos os bens confiscados e seria excluído da assembleia dos repatriados. Todos os homens de Judá e de Benjamim reuniram-se em Jerusalém dentro de 3 dias, no 9º mês, no 20º dia, e todo o povo acampou defronte da casa de Deus, tremendo por causa do assunto a ser tratado e das chuvas. O sacerdote Esdras levantou-se e disse: Fostes infiéis, casando-vos com mulheres estrangeiras,
aumentando assim a culpa de Israel. Confessai agora ao Senhor, Deus de nossos pais, e fazei sua vontade. Separai-vos dos povos desta terra e das mulheres estrangeiras. Toda a assembleia respondeu em voz alta: Está certo, devemos fazer o que disseste. Mas a multidão aqui é grande, e é tempo de aguaceiros. Não é possível ficar ao ar livre. Além disso, este assunto não pode ser resolvido em 1 ou 2 dias, pois somos muitos que cometemos esse pecado. Sugerimos que nossos chefes representem a Assembleia toda, e que todos os moradores de nossas cidades, casados com mulheres estrangeiras, se apresentem nos dias marcados para eles, junto com os anciãos e os juízes das respectivas cidades, até que se afaste de nós o ardor da ira de nosso Deus por esse motivo. Só Jonatas, filho de Azael, e Jaazias, filho de Tíqua, se opuseram a essa proposta, apoiados por Mosolã e o levita Sebetai. Os repatriados do exílio assim fizeram, e o sacerdote Esdras indicou alguns chefes de clã, segundo o clã e nominalmente. E no dia 1º do 10º mês, começaram as sessões para investigar os casos. No 1º dia do 1º mês estavam terminados os processos de todos os homens que se tinham casado com mulheres estrangeiras. Apareceu que entre os sacerdotes alguns se tinham casado com mulheres estrangeiras, dos filhos de Josué, filhos de Josedeque e seus irmãos, Maasias, Eliezer, Jaribe e Godolias. Eles se comprometeram a despedir as mulheres e a oferecer um carneiro em expiação da culpa. Dos filhos de Emer, Anani e Zabadias. Dos filhos de Arim, Maasias, Elias, Semeias, Jaiel e Osias. Dos filhos de Fazur, Elioenai, Maasias, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa. Dos levitas, Josabade, Semei, Selaías, o Selita, Fetaías, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliasibe. Dos porteiros, Selum, Telém e Uri. Dos israelitas, dos filhos de Faros, Remeías, Gesias, Melquias, Miamim, Eleazar, Asabias e Banaías. Dos filhos de Elã, Matanias, Zacarias, Jaiel, Abdi, Jerimote e Elias. Dos filhos de Zétua, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza. Dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. Dos filhos de Beguai, Mosolã, Meluque, Adaías, Jazube, Saal e Jerimote. Dos filhos de Faat-Moabe, Ednas, Calau, Banaías, Maasias, Matanias, Bezaleel, Benui e Manassés. Dos filhos de Arim, Eliezer, Gesias, Melquias, Semeias, Simeão, Benjamim, Meluque e Semerias. Dos filhos de Azum, Matanai, Matata, Zabade, Elifalete, Germai, Manassés e Semei. Dos filhos de Bani, Maadai, Amram, Joel, Banaías, Badaías, Coelitas, Vânias, Meremote, Eliasib, Matanias, Matanai e Jazi. Dos filhos de Benui, Semei, Selemias, Natã e Adaías. Dos filhos de Zacai, Sinai, Sarai, Azareel, Selemias, Semerias, Selum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matatias, Zabad, Jabina, Zebu, Joel e Banaías. Todos esses tinham tomado mulheres estrangeiras e mandaram embora as mulheres com os filhos.
Zacarias, capítulo 9. Proclamação. Palavra do Senhor na terra de Adraque e Damasco, seu lugar de repouso. Pois o Senhor é a fonte de Arã e todas as tribos de Israel, e também Emate, que confina com ela. Tiro e Sidônia, que é muito sábia. Construiu Tiro para si uma fortificação. Amontoou prata como pó e ouro como lodos das ruas. Eis que meu Senhor a possuirá, arrojará no mar sua força, e ela será devorada pelo fogo. Ascalon verá e terá medo, Gaza se retorcerá muito, assim como Acaron, pois foi confundida sua confiança. Parecerá o rei de Gaza, e Ascalon não será habitada. Habitará um bastardo em Azoto, e exterminarei o orgulho dos filisteus. Tirarei o sangue dele de sua boca, e suas abominações de entre seus dentes. Também ele será deixado para o nosso Deus, e será como um chefe em Judá, e Acaron como um jebuseu. Acamparei junto à minha casa como defesa, sem que ninguém passe nem volte. E não passará mais sobre eles um tirano, pois agora eu vi com meus olhos. Enche-te de grande júbilo, filha de Sião, prorrompe em gritos, filha de Jerusalém. Eis que teu rei vem a ti. Ele é justo e salvador, humilde e montado num jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Exterminarei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Será exterminado o arco de guerra, e ele falará de paz às nações. Seu domínio será de mar a mar, e do rio até os confins da terra. Quanto a ti, pelo sangue de tua aliança, liberto teus prisioneiros da cisterna, na qual não há água. Voltai à fortaleza, prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio, em dobro te restituirei. Pois retesei para mim Judá como arco, armei Efraim. Suscitarei teus filhos, Sião, contra teus filhos, Javã, e te farei como espada de um valente. Então o Senhor será visto sobre eles, e sua seta sairá como raio. O Senhor Deus, como o chofar, tocará e caminhará nas tormentas do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Devorarão e pisarão as pedras da funda, beberão e se agitarão como vinho. Ficarão cheios como taças, como chifres do altar. O Senhor seu Deus os salvará naquele dia, como ovelhas de seu povo. Sobre sua terra refugirão pedras de uma coroa. Pois quão grande é sua bondade, e quão grande sua beleza. O grão fará crescer os jovens, e o mosto as virgens. Capítulo 10. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva tardia. O Senhor é quem faz os relâmpagos. Eles lhe dará chuva abundante, e a cada um a erva do campo. Pois os terafins falam iniquidade, os adivinhos veem mentiras, os sonhos falam coisas vazias, em vão consolam. Por isso, vagam como ovelhas, afligem-se, pois não têm pastor. Contra os pastores encolerizou-se minha ira, e os bodes visitarei. Já que o Senhor dos exércitos visita seu rebanho, a casa de Judá, ele o tornará um cavalo esplêndido na guerra. Dela sai a pedra angular, dela a estaca, dela o arco de guerra. Dela saem juntos todos os comandantes. Serão como valentes que pisoteiam o lodo das ruas na guerra e combaterão, pois o Senhor está com eles. Mas serão envergonhados os que montam em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá e a casa de José salvarei. E os farei voltar, pois tenho misericórdia deles. Serão como se eu não os tivesse rejeitado, pois eu sou o Senhor, seu Deus, e lhes responderei. Efraim será como um valente, e seu coração se alegrará como pelo vinho.
Seus filhos verão e se alegrarão, seu coração se encherá de júbilo no Senhor. Eu lhes assobiarei e os reunirei, pois os libertei, e serão muitos como antes eram muitos. Eu os semearei entre os povos, e de lugar longínquos se lembrarão de mim. Alimentarão seus filhos e retornarão. Eu os farei voltar da terra do Egito, e da Assíria os reunirei. Para a terra de Galaade e do Líbano os trarei, e não se encontrará espaço para eles. Eles passarão pelo mar da angústia, ele ferirá no mar as ondas, e todas as profundezas do rio se secarão. Será derrubado o orgulho da Assíria, e o cetro do Egito desaparecerá. Eu os fortalecerei pelo Senhor, e em seu nome andarão. Oráculo do Senhor. Capítulo 11. Abre, Líbano, as tuas portas, e que o fogo devore teus cedros. Geme, cipreste, pois caiu o cedro, porque os magníficos cedros foram devastados. Gemei, carvalhos de Bazã, pois caiu a floresta impenetrável. Ouve-se o gemido dos pastores, pois devastada está a sua magnificência. Ouve-se o rugido de filhotes de leão, pois devastado está o orgulho do Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus: apacenta as ovelhas destinadas à matança. Aqueles que a compram as matam, e não pagam por isso. E os que as vendem dizem: bendito o Senhor, eu me enriqueci. E os seus pastores não têm piedade delas. Pois não mais terei piedade dos habitantes da terra. Oráculo do Senhor. Eis que eu entrego cada qual nas mãos de seu companheiro e nas mãos de seu rei. Arrasarão a terra e não os livrarei de suas mãos. Em lugar dos comerciantes de ovelhas, eu apacentei as ovelhas destinadas à matança, e tomei para mim 2 cajados. A um chamei benevolência, e ao outro união, e apacentei as ovelhas. Exterminei 3 pastores em 1 mês. Desgostei-me deles, pois também eles se enfadaram de mim. Disse então: não vos apacentarei. A que há de morrer, que morra. E a que há de ser exterminada, que seja exterminada. E as que se restarem, que comam uma a carne da outra. Tomei meu cajado chamado benevolência e o quebrei para romper o meu pacto que fizera com os povos. Ele foi rompido naquele dia, e souberam assim os comerciantes de ovelhas que me observavam que era a palavra do Senhor. Eu lhes disse: se é bom aos vossos olhos, pagai meu salário, caso contrário, deixai-o. Pesaram meu salário, 30 moedas de prata. Disse-me o Senhor: lança-o ao tesouro, o magnífico valor com que fui avaliado por eles. Tomei 30 moedas de prata e lancei-as na casa do Senhor para o tesouro. Quebrei então meu segundo cajado, união, para romper a fraternidade entre Judá e Israel. Disse-me o Senhor: toma de novo para ti os apetrechos de um pastor insensato, pois eu suscitarei um pastor na terra. As que perecem ele não atenderá, a desgarrada não procurará, e da que está ferida não cuidará, a que está em pé não sustentará, a carne da gorda devorará, e seus cascos arrancará. Ai do pastor inútil, que abandona as ovelhas, uma espada sobre seu braço e sobre seu olho direito. Seu braço ficará completamente seco, e o olho direito totalmente obscuro. Provérbios, capítulo 20, versículo 11. Pelos interesses que o menino demonstra, pode-se ver se seus atos são puros e retos. O ouvido para ouvir e o olho para ver. O Senhor o fez a ambos. Não ames o sono, para que a pobreza não te oprima. Mantém os olhos abertos e terás pão à vontade.
Não presta, não presta, diz o comprador, mas depois de retirar-se, então se gaba da compra. Há o ouro e uma multidão de pérolas, mas o que é mais precioso são os lábios instruídos. Olá, meu nome é Lúcia Coimbra. Pertenço à Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Cada vez mais interessante o caminho que temos feito com nossos irmãos, que buscaram ser fiéis a Deus e à sua palavra no seu tempo. Percebemos que nossos desafios são idênticos. Isso nos ajuda a aprender muito com eles. Hoje, os textos lidos nos levam à vergonha sentida por Esdras diante da desobediência e infidelidade do povo. Esdras, envergonhado, cai de joelhos e estende as mãos para o Senhor Deus. Que ensinamento forte e corajoso! Envergonhar-se, cair de joelhos e suplicar. Sentir e reconhecer nossas infidelidades, culpas e desobediências diante do Senhor nos permite enxergar com mais clareza. Ficamos mais aliviados. Só aí podemos receber a graça de compreender e animar-se com as palavras que o Senhor dirige a cada um de nós. Levanta-te, toma iniciativa, estarei contigo, ser forte e age. Essas palavras encorajadoras e consoladoras, inspiradas por Deus. Levanta-te, toma iniciativa, estarei contigo, ser forte e age. Além de reconhecer nossos erros, culpas e iniquidades, é necessário querer e tomar novas atitudes, iniciativas diferentes, ser forte e agir. Agir, ser fortes e confiantes que Deus nos protegerá, pois grande é a sua bondade para com cada um de nós. Deus revela a Zacarias palavras semelhantes. O Senhor dos Exércitos, seu Deus, os protegerá, os salvará, pois grande é a sua bondade. A bondade do Senhor se manifesta no ar que respiramos, nos sentimentos que percebemos em nós, nos pensamentos que nos ajudam a compreender cada coisa. Que o Senhor dos Exércitos, que o Senhor do céu e da terra nos ajude a reconhecer sua infinita bondade derramada em cada um de nós. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus.
Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!